palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, bom dia. E o tema de hoje, não podemos dormir na fé. Atos 20, de 1 a 12. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria podemos estarmos juntos nesse dia. Rezamos nesse dia por todos aqueles que pediram as nossas orações. Apresentamos cada realidade na presença do Senhor, né? Vamos pedir a Deus que nos console, nos fortaleça e nos abençoe. Obrigado a cada um de vocês que tem mandado testemunhos. Muitos testemunhos têm chegado, muitas graças, muitas bênçãos têm se derramado. E como eu sou feliz por poder viver esse momento com vocês, de tantas graças, pela misericórdia e bondade do Senhor. Vamos juntos meditar a palavra então em Atos 20, de 1 a 12. Depois que cessou o tumulto que nós narramos ontem, lembra? Pois é, então hoje a leitura continua. Depois que cessou o tumulto, Paulo convocou os discípulos, fez-lhe uma exortação, despediu-se e pôs-se a caminho para ir a Macedônia. Percorreu aquela região, exortou os discípulos com muitas palavras e chegou à Grécia, onde se deteve por 3 meses. Como os judeus lhe armassem ciladas no momento em que ia embarcar para a Síria, tomou a resolução de voltar pela Macedônia. Acompanharam-no Sópatro de Bereia, filho de Pirro, e os tessalonicenses Aristarco e Segundo, Gaio de Derbe, Timóteo, Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes foram na frente e esperaram-nos em Troade. Nós outros, só depois da festa da Páscoa, é que navegamos de Filipos. E 5 dias depois fomos ter com eles em Troade, onde ficamos 1 semana. No primeiro dia da semana, aqui a palavra não fala, mas nós sabemos que é o domingo, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no quarto onde nós nos achávamos reunidos. Acontece que um moço chamado Eutico, que estava sentado numa janela, foi tomado de profundo sono enquanto Paulo ia prolongando seu discurso. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Paulo desceu, debruçou-se sobre ele, tomou-o nos braços e disse: não vos perturbeis, porque a sua alma está nele. Então subiu, partiu o pão, comeu e falou-lhes largamente até o romper do dia. Depois partiu. Quanto ao moço, levaram-no dali, vivo, cheios de consolação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você deve estar achando curioso, né? O porquê que eu coloquei o título aí, ó. Não podemos dormir na fé. Então agora você entendeu, né? Por que nós não podemos dormir? Irmão, se dormiu, perigoso, viu? Se dormir na fé, acontece o que aconteceu com esse rapaz aí, o Eutico. Só porque o Eutico, ele foi cochilar. E com certeza, às vezes, estava ali perto da janela. Ele cochilou, caiu do 3º andar e morreu. Porque a palavra fala que eles levantaram ele morto. Paulo desceu, debruçou sobre eles, tomou nos braços e disse: não vos perturbeis, porque a sua alma está nele. Ou seja, ele vive, ele não morreu. Eu acho interessante que aqui na leitura, a palavra no versículo 8 fala: havia muitas lâmpadas no quarto. Lâmpada, luz, seja sal da terra, luz do mundo. Aqui hoje eu quero trabalhar um sentido espiritual muito forte dessa leitura com vocês, né? Desde o título, não podemos dormir na fé. Irmãos, quando nós adormecemos na fé, nós corremos o risco de morrer.
E essa palavra hoje é providencial. Olha, muitos estão adormecendo na fé. Muitos não têm dado a devida atenção àquilo que Deus fala. E por isso muitos estão perdendo o sentido da vida. Hoje eu queria convidar você, querido irmão, querida irmã, a pedir ao Senhor a graça do Espírito Santo para que você pudesse redescobrir os valores dessa vida, os valores de estar em família, os verdadeiros valores que fazem sentido e diferença na vida de cada um de nós. Porque muitas das vezes nós vamos ficando tão sufocados por notícias, por realidades, por problemas, que parece que a vida vai perdendo seu significado. Esse jovem estava ali ouvindo, Paulo estava pregando, já era por volta de meia-noite. Então, com certeza, após um dia de trabalho, talvez estivesse cansado. E ali ele adormeceu e sofreu essa queda. Na vida espiritual é do mesmo jeito. Às vezes nós estamos tão cansados, tão fatigados por tantas realidades que nós vivemos, que nós podemos correr o risco de adormecer. Aí a gente fica olhando só para o problema, só para a dor que vivemos, só para a realidade que muitas das vezes nós carregamos. E a gente acaba não enxergando, a gente vai fechando os olhos, né? E a gente acaba não enxergando as coisas boas que acontecem à nossa volta. Quando Paulo traz a notícia, não vos perturbeis porque a sua alma está nele, Paulo está querendo dizer, Deus está dando a ele uma nova oportunidade. Do mesmo jeito que ele está falando para cada um de nós, Deus está nos dando hoje uma nova oportunidade. Nova oportunidade para sermos também luz na vida de muitas pessoas que estão na escuridão, mas muitas pessoas que estão perdidas. Você percebe na primeira parte da leitura do capítulo 20, que Paulo vai dizer que após aquele tumulto que aconteceu, por conta da pregação que estava sendo feita e aqueles ourives não estavam mais tendo os lucros que eles antes estavam tendo, porque o povo estava se convertendo, ou seja, Paulo estava sendo luz para aquele povo, e o povo estava saindo das trevas, estava se convertendo, e aqueles gananciosos que às vezes pensavam só em si mesmo e nos seus deuses, nos seus falsos deuses, armavam toda hora um motim, armava toda hora ciladas, como a palavra de hoje vai dizer, que a todo instante tinha ciladas. E Paulo então convoca os discípulos e faz a eles uma exortação. A palavra não fala qual a exortação, mas eu acredito muito que Paulo estava dizendo para aquele povo, não desanime. Não adormeça na fé. Não deixe de iluminar as pessoas que estão à volta de vocês. E é a mesma palavra que vem ao nosso encontro hoje, irmãos. Eu quero exortar você a não desanimar, a erguer a sua cabeça, a buscar viver a fé com toda a força de sua alma, a voltar para os sacramentos, a fazer uma boa confissão, a buscar na Eucaristia, da forma que for possível, se aí na sua paróquia está acontecendo as atividades, aí voltando junto com a sua comunidade, sabe? Ocupar o seu coração com coisas boas, não vacilar na fé, não desanimar, não desistir de caminhar lado a lado com Cristo. A leitura de hoje é um grande alerta para você e para mim. É um grande alerta. Versículo 7 fala que no primeiro dia da semana, que é o domingo, estão todos reunidos para partir o pão. Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos. Olha o desejo. Paulo não desistia. Ele era perseguido em um lugar, ele ia para outro. Armavam ciladas para ele aqui, ele ia para ali. E ele não desistia de pregar a palavra, ele não desistia de levar a boa nova aos corações, e ele ainda exortava os discípulos, não desanimem, não parem. Ele tinha que viajar no dia seguinte, e a palavra nos conta que ele pregou a noite inteira. Por volta da meia-noite, aquele jovem pega no sono, sofre aquele acidente, morre, ele vai ao encontro daquele jovem, abraça aquele jovem, e ele traz com certeza ali uma oração, uma palavra, e aquele jovem volta a viver.
E aí a palavra volta a dizer assim: então ele subiu, partiu o pão, comeu e falou-lhes largamente até o romper do dia, e depois partiu. Ele nem dormia, ele dormia. Nesse dia ele nem dormiu, ele partiu em missão logo na manhã seguinte. Falou para eles a noite inteira, orientou, formou, direcionou, motivou, encorajou. E no outro dia já partiu em missão. E amanhã nós vamos ver para onde ele foi e o que ele fez. Mas olha, meus irmãos, que coisa extraordinária que a palavra vem trazer para nós. Nós não podemos adormecer na fé, não podemos acomodar na fé. É muito fácil ficar em casa quietinho, é muito fácil não se envolver. E nós estamos vivendo um momento que muitas pessoas querem os sacramentos, mas não querem o compromisso. Querem ir à missa, cumprir um simples ritual, não que seja simples, desculpa, cumprir um ritual e voltar para casa. Não querem envolver, não querem fazer um trabalho pastoral. Então hoje a palavra está dizendo para você e para mim, nós precisamos colocar em prática o evangelho, ser sal e luz, dar sabor na medida certa, iluminar na medida certa, fazer a diferença na vida das pessoas, do mesmo jeito que Paulo fazia para aquele povo. E aí a palavra vai contar para nós uma série de nomes interessantes, né? Sópatro, Pirro, Gaio, Tíquico, Trófimo, meu Deus, que tanto de nome diferente em 2, 3 versículos. Por que eu estou dizendo isso? Paulo estava com companheiros de missão, Paulo não estava isolado, sozinho. E aí que eu quero dizer, eles estavam também no primeiro dia da semana, no domingo, reunidos para partir o pão. Ou seja, Paulo celebrava em comunidade. Paulo celebrava em comunidade. Engraçado que aqui o texto traz no rodapé da Bíblia Ave Maria o primeiro dia. Parece que a celebração da Eucaristia se realizava principalmente no primeiro dia da semana, que em seguida foi chamado de domingo. E aí isso é muito claro para nós hoje. Graças a Deus, primeiro dia, o domingo, começando a semana na presença do Senhor, mas que bom se pudesse ser todo dia da semana. Então Paulo estava em comunidade, as lâmpadas estavam todas acesas. De repente Paulo prolongou sua fala, o jovem caiu do terceiro andar, Paulo foi ao seu encontro, aquele jovem voltou a viver, Paulo voltou e os demais e todos partiram o pão, comeu e foi-lhes largamente falado, pregado até o outro dia, e Paulo partiu. Quanto ao moço, a palavra faz questão de destacar, levaram-no dali vivo, cheio de consolação. Amados irmãos, a palavra de Deus nos consola, a palavra de Deus nos ilumina, nos impulsiona, nos encoraja, e nós precisamos, mais do que nunca, assumir o nosso dinamismo meio a tudo isso, fazer algo. Nós precisamos compartilhar a palavra de Deus, nós precisamos anunciar a todos os corações aquilo que Deus está falando ao nosso coração e quer que cada um de nós nos coloquemos à disposição. Sejamos uma igreja viva, sejamos uma igreja que não dorme na fé, sejamos uma igreja atuante. Procure a sua paróquia, o seu pároco, um grupo de oração, esteja participando, esteja envolvido, para que de alguma forma isso possa ajudar outras pessoas, mas principalmente quando nós nos colocamos à disposição para servir, quem é ajudado sou eu e você. Nós é que ganhamos com tudo isso. Senhor, nós nos colocamos na sua presença, pedimos ao teu Espírito Santo que ele venha sobre nós a nos conduzir, a nos encorajar e a nos fortalecer. Que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja nos conduzindo, nos sustentando e nos fortalecendo. Tudo isso nós pedimos pela intercessão e pelas mãos de Nossa Senhora, ela que é a nossa boa mãe, ela que intercede por nós, ela que a todo instante nos apresenta diante da presença do Senhor Jesus. Que possamos nesse dia, por Deus, ser abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, sede santos como Deus é santo. E até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança.
tua graça me alcança.